Bacana. Todos estão vendo o slide aí, né? Vou passar para... Deixa eu ver aqui. O formulário, vocês estão vendo também, não? Para mim tá travado aqui na tela aí do Sebrae. Tá travado, né? Só para mim fazer um teste aqui, para ver o que Travado vocês aí, estão... professor. Tá, Pra vocês mim estão vendo também. somente o slide mesmo. Isso. Beleza, eu vou trocando aqui. Bom. Aqui, ó. Então, nós temos esse formulário aqui, ó, que é o primeiro formulário. Não sei se todos vocês fizeram, mas é um formulário que foi feito em cima do primeiro slide, e são 8 questões. Tá? Então, nós vamos dar uma repassada no slide e vamos respondendo também esse formulário também. Ok? Beleza. Voltando, agora vocês estão vendo o slide e estão vendo o formulário, correto? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Nesse primeiro slide, nós falamos, ó lá, sobre a eletrônica, né? A importância da eletrônica no mundo da informática, né? Mundo informatizado. Depois desse papo sobre a importância da eletrônica, nós já começamos com a eletricidade. E da eletricidade, falamos sobre a energia elétrica, sobre a corrente elétrica e os tipos das correntes, né? Que são existentes aí. Tá? Então, olha só. Antes de dar um início aí, vou fazer igual eu fiz lá no início de tudo, quando logo que iniciamos. Muitas das vezes a gente não sabe que por detrás da tela, né, do computador, por dentro, né, do computador, do celular, existe algo ali dentro que está muito relacionado à eletrônica, né? Então eu pergunto para vocês aí, o que vocês acham que a eletrônica está ligada com a informática? O que está relacionado à eletrônica com a informática? Quem que pode me dizer aí? O que esses dois assuntos têm a ver? A questão da composição, não, professor? Dos aparelhos, o Isso, circuito e tal. isso. Na verdade, a composição que o William está dizendo, né, é justamente o quê? É a estrutura, né, dos componentes, a parte interna do computador, do celular. Eles são o quê? São feitos de componentes eletrônicos. Todo o funcionamento, as placas, né, professor? Isso. Todas as placas internas, né? Elas são o quê? Todos são acoplados diversos componentes eletrônicos, diversas peças da eletrônica. Então, a eletrônica, digamos que é o esqueleto, né? A base da informática, né? A informática sem eletrônica não existe. Correto? Então, nós começamos o curso falando sobre eletricidade, para saber o que é a energia elétrica, a eletricidade, que nós vamos precisar saber. E agora que a gente vai entrar na eletrônica, para saber a função de cada componente eletrônico. E a partir disso, sabendo sobre eletricidade e os componentes eletrônicos, aí nós já podemos entrar de cabeça, né, direto para a parte da informática mesmo. Tá? Então, assim, ficou bem claro a todo mundo aí que a eletrônica é a base da informática. Todos os componentes de uma placa para dar vida ao computador, ao celular, é tudo constituído por placa e componentes eletrônicos acoplados. Ok? Dando continuidade, então, é isso que fala os slides iniciais aí, ó. Né?
quem já olhou, né, os vídeos dessa aula e também quem já olhou os slides, está descrito isso aí, ó, os desenhos das placas e está descrito a importância, né, da eletrônica para a informática. Olha lá, os componentes, né? Então, computadores, impressoras, notebooks, celulares, todos eles são baseados no princípio da eletrônica. Beleza? Podemos passar, então? É isso aí que nós temos lá no formulário. Espera aí que alguém chamou no chat aqui. Deixa eu ver aqui. Fabinho, sim. Joás. Também ligado a qualquer tipo de tecnologia, depende da eletrônica. Tudo que está relacionado à tecnologia hoje, né? Não é só computador e celular, não. Né? Tudo que está ligado à tecnologia, certamente está baseado na eletrônica, né? Com certeza. Até mesmo os carros, por exemplo. Nós temos os carros hoje, tem computador a bordo e diversas funções, né? São informatizadas no veículo. Então, assim, por detrás disso tudo aí, se forem olhar, dentro do dentro do carro, tem alguma placa, né? E com circuitos eletrônicos. Tá? Então, é tudo mesmo. Então, aqui, a primeira questão do formulário, ó, já pergunta isso para vocês, o que eu acabei de perguntar, né? A opinião de cada um, né? Sobre a primeira aula, a opinião sobre a importância da eletrônica na informática. Você pede para brincar com ele. Já está matada essa questão aí, tá? Quem quiser ir anotando as questões e anotando respostas também, né? Já faz aí para ficar como estudo já também. Bacana? Então vamos lá, dando continuidade. Voltando para o slide. Eletricidade. Bom, eletricidade, gente, é algo que existe nas nossas vidas, né? E é algo da natureza, tá? Não é criação do homem, não. Beleza? A eletricidade está escrito aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. A canetinha de sempre. Bacana. Então, a eletricidade, ela é um fenômeno natural, tá? Ela existe na natureza, a eletricidade. Ela não foi criada pelo homem, não. Beleza? E esse fenômeno natural, ele envolve o quê? Cargas elétricas. Tá? Então, essas cargas elétricas existentes da eletricidade é algo da natureza, já existe já. Tá? Aí eu coloquei uns desenhos aqui, ó, bateria, pilha, as torres, né, com os fios e cabos elétricos. Isso aí tudo é criação do homem para usufruir da eletricidade, que é da natureza. Tá bom? Dando continuidade aí, ó. Todo mundo já ouviu falar na quinta série, acho que é na quinta série. Eu aprendi na quinta série. Hoje deve ser na primeira, né? Porque os meninos hoje estão mais espertos do meu tempo. Mas todo mundo já ouviu falar do átomo, né? O átomo, que é o quê? Nós conhecemos como lá na escola, né? Que é a menor porção da matéria, né? O átomo. E tudo que ocupa lugar no espaço é chamado de matéria. Tá? E toda matéria ela é constituída por átomos. Bacana? E aqui tem uma animação, né? Um desenho como se fosse um átomo. Tá? E o átomo ele possui subpartículas, tá? Partículas subatômicas. O átomo, que é o elétron, o próton e o nêutron. Beleza? É esses carinhas aqui que fazem parte do átomo que tem as cargas elétricas. Beleza? O elétron, ele tem a carga negativa, o próton é a carga positiva e o nêutron a carga nula. Tá? Então, positivo, negativo e nulo. E, normalmente, o átomo,
ele está parado, tá? Ele está estabilizado. Ele tem as suas cargas, né? Iguais, tá? De forma que eles fiquem parados. Se caso ocorrer a diferença, né? Isso a gente vai falar daqui a pouco, aí eles se movimentam, né? Tá? Mas a princípio é só isso. A princípio, só para a gente entender direitinho, tudo que ocupa espaço, lugar no espaço é matéria. Então, qualquer coisa, né, que ocupa um espaço é considerada uma matéria e é constituído por partículas, né, chamadas de átomos. Tá? Esse átomo é da natureza e ele possui as cargas, né? Positiva, negativa e nula, que é os elétrons, prótons e nêutrons. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Continuando, então? Vamos ver o chat aqui. Alguém falou alguma coisa? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Então, olha só. Os átomos, passando aqui para o outro slide, né? Os átomos, né? O núcleo deles, então, ó, é carregado de prótons, que é o positivo. Então, nós temos aqui essas bolinhas aqui, ó, vermelhas, aqui no núcleo, né? Aqui, ó. A parte do núcleo aqui é o próton. São as cargas positivas. Os elétrons, que são os negativos, eles ficam orbitando em torno dele. Aqui, ó. Fica girando em torno do positivo. Tá? Com cargas estabilizadas, né? Iguais. Então, o que acontece? Os elétrons, eles podem se mover de átomo para átomo, né? Só que aí o que acontece? Para se mover de átomo para átomo, aí tem que ocorrer a diferença de potencial, né? Se tiver carga negativa a mais sobrando, ele vai se movimentar. Aí vai começar a ter a movimentação dos átomos, né? Dos elétrons, tá? Aqui nesse slide também eu coloquei que elas vão fluir através de materiais, né? Dependendo de cada material, a eletricidade ela se conduz, tá? Isso aí é um assunto que também nós vamos falar para frente aí, tá? Que são os condutores de eletricidade, né? Mas vou falar agora neste momento não. Então nós temos aqui, ó, o elétron, que é a carga negativa, tá? Fundamental da eletricidade, e estão girando ao redor do núcleo do átomo, né? E o próton, que é a carga positiva, fundamental da eletricidade, né? E está no núcleo do átomo, tá? E o nêutron, que é a carga que fica estabilizada, né? Zerada, né? Então são os três elementos aí, as três partículas subatômicas aí, que constituem o átomo, né? Tá bom? Voltando lá no formulário, vamos responder as questões que estão relacionadas ao átomo, né? A questão 2, ó. Qual que é o nome do fenômeno natural? Então, é fenômeno natural, da natureza, já existe, né? Que possui as cargas elétricas. Aí nós temos as opções aqui, ó. Nós acabamos de falar sobre quem que seria aí. Acho que é a terceira opção. Preste bem atenção. Elétrons, prótons e nêutrons. Átomo. É o átomo? Isso. Isso, beleza. Não está errado, não. O átomo, ele é da natureza. Toda matéria possui o átomo e o átomo é constituído pelos elétrons, prótons e nêutrons. Mas, generalizando isso tudo, o fenômeno natural tem um nome que é a eletricidade. Tá? Então, aí foi tipo uma pegadinha, né? Eletricidade. O fenômeno natural é a eletricidade. Agora, o átomo, ele é natural, né? Existe na natureza,
E toda a matéria é constituída pelo átomo. O fenômeno, né? E o átomo é constituído por elétrons, prótons e nêutrons. Mas o fenômeno natural mesmo é quem? A eletricidade. Eletricidade. Beleza. Vamos dar continuidade. Deixa eu ver se tem mais alguma questão falando sobre isso. Não temos. Aqui, ó. Questão 6. Qual dessas opções abaixo fazem parte de um átomo? Questão 6. Matéria, próton, nêutron, diodos, elétron e neon. O próton. Só para lembrar, ele é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Quem mais? Nêutron e elétron. O nêutron, que é a carga nula, né? E o elétron, que é a carga negativa. Beleza? Bacana. Então, nós já matamos aí a questão 1, a 2 e a 6. Vamos dar continuidade lá. Qualquer dúvida aí, gente, só falar aí. Aí nós passamos já para a energia elétrica. Tá? A energia elétrica é da natureza? Não. A energia elétrica é o homem que criou em cima da eletricidade. A eletricidade é da natureza. A energia elétrica fomos nós que criamos. Tá? Então, ela é baseada, a energia elétrica é baseada em quê? Na diferença de potencial elétrico. Tá? O que seria essa diferença de potencial elétrico? Igual eu falei com vocês, a carga do átomo ela é estabilizada, positivo e negativo igual. Né? Aí, a partir do momento que você, ou naturalmente, ou estimulada pelo homem, criado a diferença de potencial elétrico, diferença de potencial é o quê? É você fazer diferenciar as cargas. Se você forçar essa diferença de carga, você vai gerar um movimento. Você vai fazer com que os átomos se movimentem. Né? E aí você acabou de criar o quê? Uma corrente elétrica. Né? Você fez com que aquela carga elétrica se movimente. Né? E essa movimentação é a diferença de potencial. Ok? Tranquilo até aí? E aí o que acontece? Existem os condutores elétricos. Então, os condutores elétricos, o homem utilizou materiais com potencial de diferença grande, né? Que são bons condutores de eletricidade, usou eles para fazer com que essa energia elétrica se movimentasse, para chegar em nossas casas, para chegar nas indústrias, para chegar em todos os lugares, né? E nós temos aí a energia elétrica em todos os locais possíveis, né? Graças ao quê? Graças à eletricidade. O homem gerou a energia elétrica. Energia elétrica é o quê? É a eletricidade em grande quantidade. E essa grande quantidade de energia elétrica, o homem descobriu os melhores condutores elétricos possíveis e fez com que tivesse essa diferença de potencial elétrico, fazendo com que essa grande quantidade de energia elétrica se movimentasse por esse condutor, chegando em nossas casas. Né? Então, é isso que nós temos aí nos postes, nas torres, né? Os cabos, fios elétricos e chegando em nossas residências também. Isso aí tudo é condutores. A gente vai entrar em detalhes mais no segundo slide, falando sobre condutores. Mas, a princípio, já é bom a gente saber que eles existem, né? Então, o homem usou esses condutores, gerou a diferença de potencial,
fazendo com que aquela corrente, aquelas cargas se movimentem e cheguem em nossas casas. Tá bom? E aí, essa energia elétrica em movimento é chamado de corrente elétrica. Beleza, gente? Alguma dúvida aí? Entendido, então? Então, são os pontos importantes. Eletricidade é o fenômeno natural. A energia elétrica é a eletricidade em grande quantidade gerada pelo homem. Energia elétrica, né? E a corrente elétrica é o quê? É a energia elétrica em movimento, né? Gerada pela diferença de potencial elétrico. Aí faz com que ela se movimente, porque grande quantidade, os condutores, que geralmente são de metais, né? Eles vão ter uma grande quantidade de elétrons livres, os metais, que é os elétrons livres é o quê? Negativo. E tendo essa grande quantidade de elétrons livres negativos, vai fazer com que a eletricidade, né, se movimente, porque vai estar diferente o potencial, vai ter mais negativo do que positivo. E isso vai fazer a energia elétrica se movimentar pelos condutores. Quanto mais elétrons livres, mais ela vai se movimentar, com mais facilidade de se movimentar. E aí vira o quê? Corrente elétrica. Beleza, gente? Alguma dúvida aí? Tranquilo todo mundo? Ok? Então vamos lá. Aqui eu coloquei, né, no slide alguns exemplos, né, de termoelétricas, usinas hidrelétricas, usinas eólicas e usinas termonucleares. É só por curiosidade, né? As usinas que são o quê? São criadas pelo homem, né, para fazer com que a eletricidade se transforme em energia elétrica, grande quantidade de energia elétrica. Então nós temos aí exemplos, né, de uma termoelétrica, por exemplo, tem a foto e o processo dela, né? A fornecimento de água, né? A ideia é fazer com que haja calor, né? O gerador de energia, lá, junto com a turbina, né? E o aquecimento da água, e vai gerar a energia elétrica, né? Usando a eletricidade para gerar grande quantidade de energia elétrica. Aí nós temos o exemplo de hidroelétrica, né? Sendo a mesma situação, né? A mesma ideia. Tá? Temos também o exemplo das eólicas, através do vento. Né? Vocês podem ver que todas têm o processo delas, todas têm o gerador. Né? Então, elas são baseadas em o quê? Em calor, movimento e através do gerador para gerar grande quantidade. Temos também a termonucleares, né, que usa o urânio, né, matéria química, né, para fazer a geração o calor, né, e gerar a energia elétrica. Beleza? Vamos voltar lá para o formulário. Vamos matar mais algumas questões aqui, ó. A questão número, deixa eu ver qual que é, a 7. A 7. Falando sobre as grandes usinas geradoras de energia elétrica, utilizo de alguns processos conhecidos para gerar grande quantidade de energia elétrica e abastecer cidades, estados e países. Quais dessas opções abaixo não são formas comuns utilizadas para a geração de grande quantidade de energia elétrica? Então, eu coloquei alguns nomes aí, ó. Alguns desses nomes são nomes famosos, né, comuns aí, que foi dado a essas usinas que geram. E outros aí eu inventei só para confundir. Né? Qual é aí que é de verdade mesmo? Quem que poderia responder? Professor, acho que essa última aí foi você que inventou. Essa última aí tá errada. Eletrotermo? Isso, está errada mesmo.
Essa aqui não existe, não. Hidroterma também, eu acho que não tem, não. Tem. Hipotérmica. Qual? Hidroterma? Hidroterma. Isso, também não existe, não. Realmente. A hipotérmica também, professor. Hipotérmica também não. Muito bem. Então, a hidroelétrica, eólica e termonuclear. Exatamente. Né? No chat... Professor, aí você marcou errado. Hã? No caso, a pergunta perguntou não são, você marcou que são. Sim, é. Isso Acho que mesmo. foi só para explicar, né? É. Só para a gente explicar aqui. Então, o correto seria hipotérmica, hidroterma e eletroterma. Essas três, elas não existem, né? Então, essa que seria a resposta correta. Tá? A pegadinha do Faustão. Desse jeito, os professores gostam de fazer isso. Eles são bons para isso. Beleza. Agora, voltando lá para o slide, vamos encerrar esse assunto aí hoje, que o tempo está até acabando. Tem 6 minutos aí para terminar. Aí nós passamos para a parte de corrente elétrica. Tá? Corrente elétrica são cargas negativas, que no caso são os elétrons, né, que nós já falamos aí, que se movem através do condutor elétrico. Tudo que nós acabamos de falar aí. Por causa do quê? Por causa da diferença de potencial. Né? Como eu falei com vocês, o condutor elétrico, normalmente de metal, possui grande quantidade de elétrons, carga elétrica negativa, fazendo com que a energia elétrica tenha facilidade de se movimentar por ele. E aí passa a ser o quê? Passa a ser corrente elétrica, né? Então tá aqui, ó. O material metálico possui uma quantidade maior de elétrons livres. Aí facilitando, né? Essa movimentação aí. O João Pedro falou aqui que não está conseguindo acompanhar, está travando o áudio. Mas a aula está sendo gravada, depois você pode assistir também, viu, João? E no chat também você pode anotar, e qualquer dúvida que você colocar aí eu te respondo. Beleza, João? Conseguiu? Conseguiu ouvir aí? Então vamos lá. Bom, corrente elétrica, gente. Existem 2 tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Tá? Apesar de ambas tratarem de uma movimentação de carga elétrica, elas são diferentes. Ou seja, todas as duas estão relacionadas à carga elétrica e movimentação de carga elétrica. Só que elas são diferentes. Por quê? A corrente contínua, igual o desenho aqui, vocês estão vendo, ó, ela tem uma tensão, né, contínua. É um valor contínuo, um valor fixo. E a corrente alternada, ela alterna, ela vai oscilando. Tá? Positivo, negativo, ela vai alternando a sua carga. Certo? Essa é a diferença básica, a princípio. Né? Aí nós temos aqui... Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui. Então, nós temos aqui outra coisa importante. Corrente contínua tem a letra D e C como representante à corrente contínua. Corrente alternada é AC. Vocês vão olhar em cima aqui no slide, ó, o símbolo delas. Ó. A corrente alternada é uma onda, né? Como se estivesse oscilando para cima e para baixo. E a sigla das letras AC. E a contínua é uma linha reta, né, com os pontilhados, e as letras DC. Tá? Isso aí vocês precisam memorizar bem, porque vocês vão usar equipamentos, né, aparelhos de medições, e aí vocês vão ter que selecionar elas corretamente. Vocês vão ter que
identificar qual que é qual. Tá? Então, vamos aqui para frente. Aqui, ó. A corrente contínua, vocês vão memorizar que é uma linha reta, né? E a letra DC, porque está no inglês. Significa o quê? Direct current, que é corrente direta. Então, a contínua é a corrente direta. Tá? E a corrente alternada é a corrente alternada mesmo, AC, que é no inglês também. Tá? E lá o símbolo dela, que é aquela cobrinha para cima e para baixo lá. Beleza? É a segunda diferença aí que nós identificamos. Tá? Agora, só para finalizar hoje, depois, na próxima sexta, a gente continua a partir desse ponto. Só para finalizar, corrente contínua, ela é gerada através da corrente alternada. Corrente alternada é a corrente que chega em nossas casas, né? O 110, 220. Aquela que é gerada na usina hidrelétrica, lá na usina, né? Lá a energia elétrica vira corrente elétrica que chega em nossas casas. É a corrente alternada. 110, 220 volts. E aí, quem que precisa da corrente contínua? Os componentes eletrônicos. Então, tudo que precisa de componente eletrônico precisa da corrente contínua. E aí, os próprios componentes eletrônicos contêm responsáveis para fazer com que a corrente alternada vire o quê? Corrente contínua. E são tensões fixas e bem mais baixas do que o 110, 220 volts. Ela trabalha com 5 volts, 10 volts, 12 volts, no máximo 20. Bem abaixo da corrente alternada. E valor fixo. Então, existe um componente que faz essa transformação da corrente contínua para... da corrente alternada, né? Desculpa. Transforma a corrente alternada para a corrente contínua. Beleza? E esses caras são esses aqui, ó, os diodos. Faz essa conversão, essa transformação de corrente alternada para corrente contínua. Os dispositivos eletrônicos precisam da corrente contínua. Beleza? Então, nós vamos parar por aqui. Tá? Para a próxima sexta, a gente continua dessa parte, finalizando essa corrente, corrente elétrica, né? Alternada e contínua. Terminamos o formulário e passamos para o segundo slide. Beleza?